atualmente fornecida pelos motores elétricos. Qualquer que seja o seu tipo, em todo motor dão-se as seguintes transformações de energia. O motor recebe a energia elétrica. O estator produz um campo magnético. O rotor, sob a ação desse campo magnético, fornece energia mecânica. Um dos motores mais usados é o do tipo chamado assíncrono. Este motor se compõe de um estator com bobinas e de um rotor. O que há de extraordinário no campo magnético produzido pelo estator? Como se produz esse campo magnético? O campo magnético produzido pelo estator pode ser observado com a ajuda de uma agulha imantada. Essa agulha imantada, colocada no centro do estator, gira. O movimento da agulha é devido à ação de um campo magnético. Para que a agulha magnética gire, é necessário que receba a ação de um campo magnético giratório. Portanto, as bobinas do estator produzem um campo magnético giratório. Mas como é que, sendo fixas, as bobinas do estator podem produzir o mesmo efeito de um ímã que gira? Em lugar de um ímã permanente, pode-se usar uma bobina ligada à corrente contínua. Um dos polos da agulha imantada é atraído pelo campo magnético da bobina. A bobina gira, cria um campo giratório. A rotação da agulha imantada mostra que existe este campo giratório. O campo giratório também pode ser produzido por 3 bobinas fixas. Recebendo energia uma depois da outra, as 3 bobinas criam campos magnéticos de efeito parecido ao de um campo que gira. A agulha imantada mostra este efeito. Na prática, as 3 bobinas são ligadas à corrente alternativa e não à corrente contínua. As variações da corrente alternativa são representadas por uma sinusoide e o sentido da corrente pelos traços azul e vermelho. Dessas variações resulta um campo magnético variável na bobina e a mudança de sentido da corrente produz a inversão do seu campo magnético. Se uma mesma corrente alternativa passa pelas 3 bobinas, teremos 3 campos magnéticos variáveis em fase entre si. Nem poderia ser de outro modo, pois as 3 correntes alternativas estão também em fase entre si. Vamos defasar as 3 correntes de 1/3 de período, uma em relação à outra. Teremos assim correntes trifásicas. Estas correntes trifásicas passam pelas bobinas. Para apreciarmos o efeito desses 3 campos magnéticos, vamos colocar uma agulha imantada em seu centro.
Não há dúvida de que há aí um campo magnético giratório. Depois de um sexto de período, as intensidades das correntes nas bobinas já não são as mesmas. A intensidade da corrente na bobina verde diminuiu e também o seu campo magnético. A corrente se inverteu na bobina amarela, bem como o seu campo magnético. A intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha estão em seu máximo. O polo sul da bobina castanha atraiu o polo norte da agulha, enquanto as bobinas verde e amarela atraíram o polo sul da agulha. Durante este sexto de período, o campo magnético e a agulha giraram um sexto de volta. Depois de outro sexto de período, as intensidades das correntes já são diferentes nas bobinas. A intensidade da corrente na bobina verde modificou-se, assim como seu campo magnético. O mesmo aconteceu com a intensidade da corrente e com o campo magnético da bobina amarela. E também com a intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha. O polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da bobina amarela, enquanto o polo norte da agulha é atraído com a mesma força pelas bobinas verde e castanha. Em resumo, as três intensidades de corrente, assim como os três campos magnéticos, variam ao mesmo tempo. A agulha, atraída pelos novos valores dos campos magnéticos, gira mais um sexto de volta. Durante cada sexto de período, as intensidades das correntes, os campos magnéticos, fazem girar a agulha de um sexto de volta. Novamente variam as intensidades das correntes, os campos magnéticos e a posição da agulha. Vemos que a intensidade das correntes e os campos variam ao mesmo tempo. Em cada sexto de período, variam os campos magnéticos, a posição da agulha, os campos magnéticos, a posição da agulha e assim por diante. Na realidade, estas variações não se fazem aos saltos, mas sim continuamente e todas ao mesmo tempo. Na prática, ao invés de 3 bobinas somente, o estator tem pelo menos 6 bobinas. Uma armadura magnética aumenta os campos produzidos pelas bobinas. O campo magnético giratório é usado nos motores síncronos, onde o rotor, como agulha imantada, gira à mesma velocidade com que gira o campo. Nos motores assíncronos, onde o rotor, tipo gaiola, gira a uma velocidade menor do que a do campo.